que alguém queira relembrar, manda aqui que a gente vai falando, tá bom? A próxima ferramenta que eu quero apresentar para vocês é a Cupom Inteligente. Essa ferramenta é a ferramenta que você obrigatoriamente tem que ativar agora, gente. Vocês precisam ir lá na ferramenta e ativar já, porque é uma ferramenta que ela não traz nenhum custo para vocês e muito pelo contrário. Essa ferramenta, quando você ativa ela, ela vai dar cupom para o seu comprador para aumentar a chance desse comprador comprar o seu item. Então é uma ferramenta que você não pode perder tempo, você tem que ativar agora, porque esses cupons são 100% patrocinados pela Shopee. Ou seja, é tudo do investimento do bolso da Shopee, você não tem nenhum custo por ativar essa ferramenta, tá bom? Quais são as principais vantagens de você ativar essa ferramenta? Primeira delas é que realmente você vai dar cupom para o seu vendedor, e esse cupom sendo 100% patrocinado pela Shopee. Mas temos outras vantagens também. Então, é a maximização da conversão do seu anúncio por meio desses descontos, é a facilidade no gerenciamento do marketing da sua loja, porque você não precisa configurar esse cupom, o próprio algoritmo, ele cruza com base nos dados, tudo dado, gente, vocês vão perceber que tudo é dado, mas com base nos dados que a gente já conhece do seu potencial comprador, a gente já sabe qual que seria um valor interessante para ele comprar o seu item. Então, a gente dá um desconto personalizado para aquele comprador, para ele realmente tomar a decisão de comprar o seu item naquele momento. Isso te torna muito mais competitivo em relação aos outros vendedores, porque enquanto outros vendedores só estão anunciando em Shopee Ads, você tem o seu anúncio em Ads com um cupom personalizado pela própria Shopee. Para ativar é muito simples, eu trouxe aqui a tela para vocês printarem, então vocês vão clicar no banner de cupom inteligente, configurações, ativar. E aqui eu trouxe um exemplo de como ele aparece para o seu vendedor ou para o seu comprador, tá, pessoal? Então ele vai mostrar o valor do desconto, a data de término, então ele vai durar mais ou menos uma horinha ali. Isso é para gerar aquele gatilho de escassez e fazer com que essa pessoa tome essa atitude quanto antes de comprar o seu item e vai mostrar todo o percentual de desconto, tá bom? Quem gostou do cupom de inteligente, manda palmas aí, pessoal. Quero ver se vocês estão prestando atenção, se vocês estão gostando das ferramentas. Ótimo. Mostrando aqui na tela do sistema, quando vocês entram em Shopee Ads, é o primeiro banner, gente. Vai ficar logo na cara de vocês, cupom inteligente. Aqui eu trouxe a tela de como vocês ativam, né? Mas aqui ele já está ativado. Depois que ele está ativado, vocês vão conseguir acompanhar qual que é o valor de cupons que a Shopee já distribuiu para você e qual foi o valor em vendas que você conseguiu através dos cupons da Shopee, tá? Tudo isso para você conseguir saber o quanto de resultado essa ferramenta está trazendo para você. Outra ferramenta muito importante é a ferramenta de impulsão rápida, tá bom? A ferramenta de impulsão rápida é uma ferramenta de aceleração inteligente que ela vai conseguir otimizar o tráfego das suas campanhas, trazendo uma visibilidade muito maior em um período determinado, um período que você queira ali na ferramenta, tá bom? Essa ferramenta, ela é uma ferramenta que precisa ser utilizada de forma muito estratégica, porque é uma ferramenta que vai te trazer muito tráfego, e a primeiro momento você pensa assim, Ivo, é uma ferramenta então que eu vou deixar ativado sempre. Se é uma ferramenta que vai trazer mais tráfego para minha loja e para os meus anúncios, eu tenho que deixar ativado ela sempre, correto? Não, pessoal. Por mais que ela traga esse resultado, ela amplie o seu tráfego de loja, é uma ferramenta que a gente tem que usar com cautela e em momentos estratégicos. Por quê? Quando você habilita ela, você está aceitando a correr o risco de diminuir o seu ROAS em até 30%. Porque para o sistema conseguir trabalhar toda essa entrega, ele precisa correr um risco maior de distribuir para uma pessoa que não tenha tanto potencial de comprar de você. Então a gente meio que está aceitando correr esse risco. Vou trazer um tráfego maior, mas talvez esse tráfego não necessariamente converta para mim naquele momento. Então corro esse risco de diminuir o meu ROAS em até 30%. Ivo, se eu corro esse risco, então não sei se eu quero mais ativar. É aí que a gente precisa ser estratégico, pessoal. Nós temos que utilizar ela com moderação. E o que seria o uso inteligente dessa ferramenta? Poxa, se eu sei que eu vou fazer uma campanha
campanha personalizada para o meu item. Meu item, ele tá com um valor competitivo, estou dando cupom, estou trabalhando uma oferta que eu sei que ela é imbatível, esse é o momento de você ativar o impulsão rápida. Porque as pessoas vão ver o seu item, elas vão ver que ele está num preço muito bacana e não vai ter como essas pessoas não comprarem de você. Quer um segundo exemplo? Campanhas de grandes datas da Shopee. Por exemplo, a gente vai ter o 7 do 7. 7 do 7, pessoal, para quem não sabe, é o aniversário da Shopee. Sabe quanto que a gente vai investir em cupom para os nossos vendedores, para os nossos compradores? A gente vai investir mais de 20 milhões de reais em cupons na plataforma. A gente só fez um investimento tão alto em cupom, se eu não me engano, foi na Black Friday. Então, olha só, no 7 do 7, a gente já está fazendo um investimento que a gente só tinha feito no ano passado na Black. Então vai ser uma campanha muito grande, muito forte, para comemorar os 6 anos de história da Shopee no Brasil. Nessa data, pessoal, que já tem você trabalhando o seu produto num preço bacana para a grande data da Shopee, tem a Shopee investindo em 20 milhões de cupons, tem cupom de frete grátis, tem vários benefícios sendo implementados ali na ferramenta, tudo isso permite um cenário que aumenta a probabilidade do consumidor comprar, fora a própria intenção de quem entra na Shopee numa data dupla. Quem entra na Shopee na data dupla já está pronto para converter. Então, tudo isso impede ou minimiza essa chance desse ROAS cair. Então, isso seria um momento estratégico para você habilitar também impulsão rápida. Outros dois exemplos. Campanhas novas, tá? Quando você está fazendo uma campanha nova, e aí, principalmente para a pessoa que não segue a minha recomendação é você colocar a campanha nova em lance automático. Mas vamos supor que você quer começar sua campanha nova em Meta ROAS, porque você quer fazer esse teste. Pra... Quando você começa em Meta ROAS, o início da campanha em Meta ROAS ele tende a ser mais lento, justamente porque o sistema não tem os dados, que é aquilo que eu comentei com vocês, tudo é dados, mas como o sistema ainda não tem os dados para entender como entregar aquele ROAS para você, então ele começa a ter um início muito lento. A sua campanha, ela fica muito lenta e ela não entrega, é difícil dela entregar. Para você acelerar a entrega dessa campanha, você pode habilitar também o impulsão rápido, então ele deixa esse início mais acelerado. O segundo momento é em campanhas maduras. Então, se a campanha está performando há muito tempo na plataforma, pode ser que o sistema ele já tenha meio que saturado aquela base de dados que ele trabalhou. Ele tenha saturado aquele público. Então, para você conseguir fazer testes com um tipo de público, fazer que meio que o sistema reaprender a entregar os produtos para um novo perfil de comprador, você pode habilitar a impulsão rápida para ver se isso reacelera aquela campanha, dá uma ressuscitada nela, tá bom? Aqui é só o ponto de atenção mesmo que eu já tinha comentado, né? Então, para você conseguir utilizar essa campanha, você precisa utilizar ela na Meta ROAS, precisa estar com a configuração da campanha em Meta ROAS e pode diminuir o seu ROAS em até 30% se você não utilizar de forma estratégica. Vamos ver no sistema aonde que fica visível essa campanha, essa funcionalidade. Pessoal, aqui eu estou na minha tela de Shopee Ads. Quando eu venho aqui em anúncios de produtos, eu vou ter aqui todas as minhas campanhas em andamento. Eu consigo clicar em qualquer uma delas para configurar. Opa, essa daqui está em lance automático, por isso que ela não vai exibir. Deixa eu pegar uma que está em Meta ROAS. Ó, essa daqui está em Meta ROAS. Essa campanha que está em Meta ROAS, eu consigo configurar e tá até falando, quando ele tem essa tag aqui de impulsionando, significa que ele está com impulsão rápida ativado, tá vendo? Estão vendo? Então eu vou clicar nela. Se eu quiser ativar ou desativar esse impulsão rápida, é só eu clicar aqui, ó. Então tenho aqui o título da minha campanha, o método de lance, tenho aqui impulsão rápida. Clico aqui, desativo, só dar um confirmar. Quero reativar de novo, mesmo caminho. Vou na minha campanha que está em Meta ROAS, clico no banner de impulsão rápida,
e ativo. Tranquilo até aqui, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí pra gente. Vi, inclusive, que a gente está com 3 dúvidas. Ivo, a gente tem uma dúvida aqui que eu acho que Uhum. é legal a gente falar que tá bem dentro do tema. O Maelson pergunta: qual a duração ideal de uso da impulsão rápida para a campanha ter um bom desempenho? Boa, Maelson. Então, eu recomendo que você deixe essa configuração ativada considerando os períodos de ressaca da plataforma e os períodos pré-grande data. Então, o que seriam esses períodos de ressaca? Vamos pensar assim. Quando a gente está fazendo toda a estratégia comercial de uma grande data, a Shopee ela vai colocando datas quentes para já começar a aquecer o nosso público e fazer com que eles entendam que a gente vai começar a trabalhar cupom na plataforma, a gente vai começar a trabalhar incentivos e tudo mais. Então, quando a gente está nesse período que as pessoas já estão começando a se beneficiar de diversos produtos da plataforma, diversos benefícios da plataforma, aí é que eu recomendo que vocês já comecem a pensar em colocar o impulsão rápida, porque você consegue ser mais, como que eu posso dizer? Você acaba aparecendo no lugar do seu concorrente. Então você acaba ocupando mais espaço de tráfego dentro da plataforma da Shopee. Só que o ponto que vocês têm que ter em mente é o seguinte: você precisa colocar o impulsão rápida, mas você precisa também entender o seu orçamento. Se você coloca o impulsão rápida e você não coloca um orçamento para trabalhar em conjunto, você só vai acabar com o seu orçamento mais rápido. E não necessariamente que o orçamento acabar mais rápido é ruim. Se você está tendo boas, se o retorno que você tem sobre o investimento ele está voltando para você, então não tem problema também esse consumo ser rápido. Só que você precisa, né, entender que esses dois parâmetros precisam estar andando em equilíbrio. Então, deixa eu ver se eu até pego aqui para vocês um exemplo do calendário comercial da Shopee. Na plataforma da Shopee mesmo, gente, a gente sempre publica as grandes datas que a gente vai ter no mês. Deixa eu entrar aqui no aplicativo. Isa, eu vou te mandar a imagem aqui no Citalk só para eu conseguir mostrar para os vendedores, tá bom? Tá bom. Pessoal, estão conseguindo ver a minha tela do calendário comercial? Sim, Boa. Todos os meses, gente, nós temos uma parte dentro do aplicativo que ela fica um pouco escondida, então vou até mostrar também o caminho para vocês. Mas é muito simples de vocês acharem, depois eu coloco todo o caminho direitinho, tá? Mas dentro do aplicativo fica o calendário comercial. Então a gente tem aqui que no dia 6/6 foi o Liquida do meio de ano. A gente tem aqui que no dia 17 começou o nosso Esquenta 7/7. E a gente teve também essas outras datas aqui e teve um dia de lojas oficiais. Essas datas aqui são de maratona de live. Então, todas essas datas, a gente precisa fazer o quê? Ficar atentos e mais estratégicos e trabalhar nossa visibilidade, porque a gente vai ter a Shopee colocando cupom, colocando benefício. E sempre que a Shopee coloca cupom e benefício na plataforma, é mais chances do seu consumidor comprar. Pô, se o seu comprador, ele já se a pessoa está interessada em comprar o seu item e ela ganha um cupom de R$ 20 a Shopee, isso vai fazer ou não ela querer comprar de você naquela hora? Então é isso que a gente precisa se atentar. Aqui no Esquenta do 7/7 começou no dia 17. Então, a partir do dia 17,
é o período que normalmente eu recomendo. Sempre a partir do esquenta. A partir do esquenta, começa a acelerar suas campanhas. Você pode acelerar sua campanha com impulsão rápida, você pode acelerar sua campanha aumentando o orçamento, você pode acelerar a sua campanha mudando alguma estratégia de ROAS, e aí você deixa até período de ressaca da data dupla, que seria o período de ressaca 2 dias depois da data dupla, tá bom? Porque todo esse período a gente começa a crescer eh, os usuários ali entrando na plataforma para comprar os seus itens. Espero que essa dica ajude muito vocês, gente. Ficou clara a sua dúvida, Maelson? Manda aí depois o feedback para a gente se ficou tudo certinho, se você tem mais alguma dúvida, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mandar o print para vocês também do caminho para achar. Pessoal, mandei o caminho aqui no chat para vocês de como que acha esse calendário mensal, tá? E ele fica dentro do aplicativo da Shopee, vocês vão clicar no botãozinho de eu, é um bonequinho mesmo que aparece. Aí vai ter mais atividades, que vai mostrar Shopee Vídeo, afiliados, Globoplay, vai ter várias coisinhas mostrando ali para vocês. Vocês vão clicar em ver tudo para aparecer todas as opções. E aí vai ter o banner de live vídeo. No banner de live vídeo vai ter a página de últimas notícias. É essa página de últimas notícias que vocês precisam acessar para verificar o calendário mensal, tá? Mandei o caminho para vocês, mas depois eu posso mandar um passo a passo mais detalhado para eles encaminhar para vocês, tá bom? Vamos para a nossa próxima ferramenta então, gente. Nós também temos o Proteção ROAS, que eu tinha até comentado no início do treinamento, que é um programa que ajuda a proteger os seus investimentos em ads, tá bom? Proteção ROAS, ele nasceu com o objetivo de deixar as campanhas de vocês mais estáveis e fazer com que o ROAS que vocês estabeleceram, o ROAS que vocês querem atingir, ele seja garantido com esse programa, tá bom? Então, que a gente consiga atingir o mais próximo possível. Eu trouxe aqui o modelo de cálculo do programa de proteção ROAS, mas vocês não precisam gravar como é que faz esse cálculo. O cálculo é feito automaticamente pelo sistema, mas aqui se atentem apenas aos valores de reembolso. Toda vez que você faz uma campanha em meta ROAS, então isso é muito importante ficar claro, isso funciona apenas para meta ROAS. Toda vez que você faz a sua campanha para meta ROAS e o seu anúncio ele não atinge pelo menos 80% do ROAS estabelecido, o nosso sistema ele já começa a reembolsar em crédito para você, para que você consiga ter esse reembolso e não ter tanto prejuízo na sua campanha. Quando você ativa impulsão rápida, esse reembolso também acontece, só que ele acontece ele acontece um reembolso com um percentual menor, justamente por conta daquilo que eu expliquei, que quando você ativa a impulsão rápida, você está aceitando, né, correr aquele risco de diminuir o seu ROAS. Então, o valor de reembolso também é menor. Ele começa a reembolsar quando o atingimento da meta ele é inferior a 70%, tá bom? Então, aqui tem um cálculo geral e o cálculo com impulsão rápida. Quais são os critérios de qualificação para recebimento? Primeiro, você precisa estar com proteção ROAS habilitado em GMV Max MetaROAS. Você precisa também ter pelo menos 25 vendas naquela semana provenientes do Ads. Então, se você teve pelo menos 25 conversões na semana, já está habilitado também, você recebe seu crédito na próxima semana.
Aqui são os valores de reembolso que eu comentei, então é inferior a 80% no cálculo geral e inferior a 70% se habilitar uma impulsão rápida. E os créditos, eles são disponibilizados no formato de 1 para 1. O que seria esse crédito no formato 1 para 1? Vamos supor que o sistema ele reembolsa para você R$ 50 em créditos de anúncio. Para você conseguir utilizar esses R$ 50, você precisa recarregar na plataforma R$ 50 também. Por isso que é 1 para 1. Então, quando você recarregar sim, o mesmo valor de reembolso, você libera todo aquele valor do reembolso. Sei que é um pouco confuso, mas basicamente é isso que ele quer dizer. Se ele te der R$ 30 de reembolso, você precisa recarregar R$ 30 para você poder desbloquear aquele crédito de 30. E aí, no total, você vai ter 60. 30 que você recarregou e 30 que ele reembolsou para você. Ficou claro para vocês, gente? Manda joinha aí se vocês conseguiram entender. E se não ficou claro, pode mandar aí no QIA, que aí eu repito para vocês, tá? Boa, acredito que ficou claro então para todos. Muito bem. Agora, vamos falar de diagnóstico de anúncio. O diagnóstico de anúncio nasceu com o objetivo de conseguir fornecer insights para vocês, fornecer uma luzinha ali no fim do túnel do que pode ser que a gente consiga melhorar naquela campanha para ela trazer um resultado melhor. Então, esse é o objetivo dela. Ele vai conseguir entender o seu anúncio numa barra que ele vai medir saúde, vai trazer resultados, problemas e sugestão. A barra de saúde do anúncio, ela vai de ruim até bom. Então, ele vai mostrar aqui para vocês esse alerta, né? Se o seu anúncio está bom, se o seu anúncio está ruim ou razoável. Se ele identificar qualquer oportunidade de melhoria, então ele vai mostrar para vocês o que a gente consegue fazer dentro desse anúncio para tentar melhorar o resultado dele. Então, a gente tem nesse exemplo aqui o orçamento e saldo. Ele está falando que se a gente aumentar de R$ 10 para 11,67, ou seja, aumentando R$ 1,67 essa campanha, a gente tem um aumento de GMV estimado de 3%, um aumento de volume de pedido em 2%. Na maioria das vezes que o sistema ele traz essa recomendação, ele consegue cumprir aquilo que ele está prometendo para você. Só que vale ainda assim você analisar se esse ganho, né, seja em aumentando, mudando o lance, aumentando o orçamento, vale você analisar se esse ajuste compensa financeiramente para você também. Então, o sistema traz a sugestão, ele vai conseguir acatar, mas entenda também se faz sentido para o seu contexto. Aqui é o resuminho do que significa cada um dos itens, né, dessa barra de anúncio, dessa barra de saúde. E o ponto principal que a gente tem que se atentar é no ruim, tá, gente? Quando o seu farol de anúncios ele está mostrando que o seu anúncio está ruim, normalmente se indica que ele tem um problema crítico no anúncio e você precisa corrigir ele, porque senão o seu anúncio ele tem chance de cair do ar. O que normalmente acontece aqui, tá? O seu anúncio ele pode não estar seguindo alguma diretriz da plataforma, ele está com algum problema na estrutura dele, a imagem não está bacana, ou então o seu anúncio ele está sendo denunciado, tá bom? Então, às vezes, é isso que está acontecendo. Inclusive, já prestem atenção nesse fator. Se você viu que o seu anúncio ele ficou ruim por um determinado período e do nada ele voltou para bom, aleatoriamente, isso normalmente acontece porque alguém fez a denúncia do seu anúncio, mas a gente fez uma análise e seu anúncio, na verdade, não tinha nada fora do padrão e depois a gente regularizou, tá bom? Só fiquem atentos a isso. Quando ele está em razoável, significa que ele tem oportunidade de melhoria, mas está atendendo os padrões mínimos exigidos na plataforma para performar. Então, você faz a melhoria se você sentir que aquilo tem efeito para você, se faz sentido, ok? E por fim, mas não menos importante, na verdade, essa que eu acredito que é a mais importante para a gente, é a impulsão de vendas. Essas duas ferramentas, elas vão maximizar as janelas de oportunidade de vendas de vocês, então é muito importante a gente ter atenção a elas e configurar elas corretamente, porque ajuda demais, tá bom?
A gente sabe que o tempo de vocês, né, vocês têm que cuidar de várias coisas no dia a dia, então tudo que consegue facilitar e automatizar a nossa tomada de decisão acaba auxiliando demais. Então essa ferramenta ela vai fazer justamente isso. Ela vai gerenciar orçamento e meta que você estabelece de forma simplificada para que você não tenha que fazer esses ajustes manualmente em períodos que são importantes para vocês. A primeira ferramenta, e aqui são duas, tá bom? Então, as ferramentas de impulsão de vendas são duas que eu vou apresentar para vocês. E a primeira é o aumento automático de orçamento. Esse automático de orçamento, você configura essa regra de aumento. Então, toda vez que o sistema identificar que o seu anúncio ele está indo muito bem, ele está atingindo meta-ROAS e está tendo uma visibilidade muito boa, ele vai aumentar o seu orçamento com base na regra que você estabelece. Então, aqui o que que você consegue configurar para esse critério? Primeiro é o incremento. Incremento é o percentual sobre o valor que você já configura de orçamento que você quer que aumente. Ah, você quer que aumente em 20%. Vamos supor que você coloca R$ 10, 20% vai ser R$ 2. Então, ele vai aumentar esse orçamento de ads de R$ 2 em R$ 2 pelo limite de vezes que você estabelece no dia também. Então, aqui, o limite de incrementos é a quantidade de vezes no dia que você quer que esse orçamento aumente. E você pode deixar essa configuração pré-estabelecida para anúncio de loja, para anúncio de produto ou ambos, tá bom? Então, você que determina como que você quer para quais campanhas você quer que isso fique habilitado. A segunda é a otimização de aumento de campanha. Também é outra ferramenta que eu acho super obrigatória você ativar, porque ela vai atuar principalmente nas grandes datas, gente. E a gente tem aqui um exemplo de como que ele aparece. Ele vai mostrar que a próxima grande data é o 7/7 e ele vai fazer alguns ajustes no dia da campanha. E como que ele determina que ajustes ele vai fazer? Todas as suas campanhas que estão em ads, elas vão estar sujeitas a ter algum incremento, a ter alguma mudança na data da campanha. Só que para o sistema determinar qual anúncio ele vai ser ajustado ou não, ele vai considerar a performance dos últimos 7 dias. Então, 7 dias antes da data da campanha, então a gente tem ali no calendário, vai ser 7/7. No período de 1 de julho ao período de 10 de julho, por exemplo, ele vai entender como que foi o período, como que funcionou aquele período ali, e aí ele vai fazer, quando der meia-noite do dia da campanha, ele vai fazer ajuste nas campanhas que tiveram melhor resultado naquela semana. Estão entregando meta-ROAS, estão conseguindo ter um bom desempenho, as pessoas estão buscando aquela campanha, então ele vai fazer o ajuste. Quais são os ajustes que ele vai fazer? Ele pode diminuir o ROAS em até 30% para poder ampliar um tráfego maior, mas ele só vai fazer esse ajuste nas campanhas que têm a menor probabilidade de diminuir esse ROAS. Ele pode aumentar o orçamento também em até 5 vezes durante o dia da campanha, só que, novamente, ele sempre vai equilibrar se o ROAS está sendo atingido e a quantidade de buscas na plataforma. Ele vai fazer toda essa otimização de maneira automatizada, tá bom? Vou mostrar aqui no sistema aonde que a gente ativa essa ferramenta. Ó, aqui em Shopee Ads, do lado do da nossa escrita de Shopee Ads, já vai estar aqui, ferramentas de impulsão de vendas. Clico em configurações e já vai ter lá, aumento de automático de orçamento e otimização de aumento de campanha. Consigo definir as regras que eu comentei com vocês. Eu posso colocar incremento de 10 a 300%. E consigo colocar o limite de incrementos diários também, que pode ser até 5 incrementos por dia, tá bom? Então, consigo deixar pré-estabelecido. Ah, mas eu só quero colocar para anúncios de produtos. Posso deixar aqui habilitado, então, anúncios de produtos. E aí, anúncio de loja não entra em vigor a campanha. O contrário também é verdadeiro. E a otimização de aumento de campanha, também só clicar aqui e ele já vai trazer, no dia da campanha, ele já vai fazer todos os ajustes de forma automática para mim. Aqui, pessoal, uma observação importante, tá? Quais são as condições de ativação para o aumento automático da campanha?
Ele vai considerar dentro daquela semana qual que foi a sazonalidade. Por isso que é uma ferramenta que ela vai sempre trabalhar a janela de oportunidade de venda. Ele vai considerar aquela sazonalidade. Vamos pensar que hoje, do nada, a minha campanha ela teve um resultado muito melhor do que a semana inteira. Se a minha campanha está indo bem, eu não quero que ela pare de performar. Eu quero que ela extraia o potencial máximo dela. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai considerar dentro da janela de uma semana aquele ROAS, aquele dia específico que o ROAS foi o maior. E aí ele vai fazer os ajustes com base na sua regra de incremento, tá bom? Ficou claro para todo mundo, pessoal? A gente teve alguma dúvida sobre esse tema, Isa? Opa, não. Outros temas aqui que acho que no final a gente pode repassar algumas perguntas. Tá bom, combinado. Vamos avançando então, gente. E vamos falar sobre recarga automática, tá? Então é aquilo que eu comentei. Não adianta você investir em ferramentas que elas vão aumentar a sua visibilidade, vão colocar o seu anúncio em alta exposição, vão conseguir trazer um resultado maior de boas, se você não pensa em colocar um investimento contínuo. Então a recarga automática ela te ajuda a não esquecer de recarregar na ferramenta para interromper os seus anúncios, porque é aquilo que eu já comentei. O Ads ele funciona na continuidade. Então você precisa garantir que o seu dinheiro sempre vai estar ali disponível para os seus anúncios. E não é porque o seu dinheiro está disponível que o gasto vai ser desenfreado. Então você tem que ter ali a sua recarga automática para garantir que sempre vai ter o orçamento ali, nunca vai ficar com a carteira zerada, mas você consegue configurar a regra de orçamento, quanto que você quer que cada anúncio consuma de gasto por dia, que o Bruno já deve ter ensinado, inclusive, na aula anterior, para vocês. Para configurar a recarga automática é muito simples. Vocês vão clicar nesse banner de minha conta e vocês vão ver que tem dois tipos de recarga automática: recarga automática pedido e recarga automática meu saldo. Na opção recarga automática pedido, vocês vão configurar um percentual de todos os pedidos que que seja realizado por meio do Shopee Ads para entrar diretamente no saldo em carteira. Então, vamos supor que você configura 2%. Toda venda que ocorrer, 2% vai recarregar automaticamente para o seu saldo da carteira de Shopee Ads, evitando que ela fique zerada. A outra opção é a recarga automática meu saldo. Na recarga automática meu saldo, você configura uma regra de recarga. Então, quando o saldo da sua carteira estiver acabando, você faz uma recarga automática. E aí você consegue configurar da seguinte maneira: aqui você vai falar para a campanha qual que é o valor mínimo que você quer que a sua carteira fique. Ou seja, quando o crédito de anúncios é válido ficar abaixo de R$ 100, por exemplo, ou R$ 50, R$ 20, o valor que você achar melhor. Então, quando o crédito da campanha, meu saldo de carteira estiver inferior a esse valor, ele vai recarregar o valor de tanto. Nesse exemplo aqui, a gente está falando que ele vai recarregar mais 100. E aí eu também consigo colocar o limite diário dessas recargas. Então, quero que ele recarregue apenas R$ 100, vai fazer uma recarga no dia, então deixo ali R$ 100. Quero que ele faça até duas recargas de 100, então deixo um valor de 200. Enfim, coloco ali o valor que eu achar melhor. E por fim, vamos fazer uma recapitulação, tá, de todas essas ferramentas que eu trouxe para vocês, até mesmo para vocês printarem. Quando eu terminar de fazer a recapitulação, tirem um print para vocês conseguirem se lembrar para que cada uma dessas ferramentas serve e quando que vocês vão utilizar, tá bom? Então, relembrando, o GMV Max da loja, ele vai selecionar todos os seus produtos automaticamente para colocar em Shopee Ads, só que ele só vai distribuir orçamento para os produtos que estão te dando resultado. Então, a alocação de verba sempre vai ser com base em performance. Cupom inteligente vai dar os cupons 100% patrocinados pela Shopee, distribuindo automaticamente um valor de desconto para o seu comprador. Impulsão rápida vai trazer um tráfego maior para os seus produtos, só que você tem que utilizar de maneira inteligente, porque se você não utiliza em momentos estratégicos, ele pode diminuir o seu ROAS em até 30%. Proteção ROAS vai te reembolsar em crédito de Shopee Ads para que você tenha impacto menor caso sua campanha não atinja aquele resultado de ROAS que você estipulou. Diagnóstico de anúncio, ele vai te dar
fornecer insumos para que você corrija falhas e aumente o desempenho da sua campanha. E a ferramenta de impulsão de vendas, ele maximiza essa janela de oportunidade de venda, considerando a sazonalidade do item. Então, em dias que o item está indo bem, ele vai fazendo esse aumento de campanha. E em grandes datas, ele considera todos os itens de melhor performance para também aumentar o potencial da sua campanha e trazer mais tráfego durante o dia. Opa! Tirem um print, pessoal, dessa tela e mandem like depois que vocês terminarem de tirar o print, tá bom? Para poder avançar. Enquanto isso, posso tirar uma dúvida? Claro. O Maelson perguntou assim: a ferramenta de impulsão de vendas dá para usar em campanha de anúncio de produto, GMV Max e lance automático? Sim, dá sim, tá bom? Quando ela está quando você ativa a impulsão de vendas, ele vai considerar todas as campanhas da sua plataforma, seja ela anúncio de loja ou seja ela anúncio de produto. E aí, quando se o seu anúncio ele tiver em lance automático, a chance o seu ROAS ele pode cair até 10% se com o aumento da visibilidade, tá bom? Então, o risco, né, de você ter um ROAS diminuir o seu ROAS é ainda menor, porque quando está em meta ROAS, o seu ROAS ele pode diminuir em até 30%. Quando está em lance automático, o seu ROAS pode diminuir em até 10% no dia da campanha. E mais uma aqui. O cupom inteligente só funciona em anúncios patrocinados ou orgânicos também? Só funciona para anúncios de Shopee Ads, tá bom? Então é uma ferramenta exclusiva e associada aos Shopee Ads. E aí, seu anúncio de Shopee Ads ele é exibido para o comprador e aparece lá que é uma oportunidade, né, que é essencial, você tem um voucher exclusivo, um cupom especial para utilizar e aparece o cronômetro de utilização, um valor de desconto personalizado para aquele comprador. Bora. Boa, obrigada, Iva. Acho que agora finalizamos por enquanto as dúvidas. Boa. Agora a gente vai falar sobre estratégia de investimento em ads. Pessoal, eu gostaria de saber de vocês se tem gente que já conhece sobre funil de vendas. Se tem gente que é novidade, manda aquela carinha de "Uou". Não sei o que é funil de vendas. Manda aquela carinha que faz tipo, "Uou", um espanto. Agora, se você já conhece funil de vendas, manda coração, só para eu sentir aqui o clima do pessoal. Ó, até agora só um coração subiu. Ah, subiram mais corações. Tá equilibrado. Tem muitos voos e muitos corações aqui sobre funil de vendas. Boa. Para quem não conhecia funil de vendas, então agora é o momento que a gente vai conhecer essa ferramenta que ajuda muito a gente, né? Esse processo que ajuda muito a gente a entender como que é o perfil de consumo dos nossos compradores. Pessoal, funil de vendas é basicamente uma metodologia que visa compreender qual que é o processo de compra do nosso potencial comprador. Então, o nosso comprador, gente, ele compra por etapas. Então, isso remete ao processo psicológico dele. Quando a gente está pensando, vamos fazer uma analogia até entrando no aplicativo da Shopee. Entrei lá no aplicativo da Shopee. Quando eu estou navegando no meu aplicativo da Shopee, estou aqui, ó, na minha tela inicial da Shopee, começa a aparecer vários produtos para mim. Eu estou sendo bombardeado de produtos. Está aparecendo aqui sapato de couro, está aparecendo faca, está aparecendo utensílios de cozinha, cabide. Só itens que o sistema já entende que eu tenho potencial de compra pelas minhas pesquisas e tudo que ele já conhece de mim. Nesse momento, a gente está trabalhando o que nesse comprador? A descoberta. Ele vai ser de fato como que eu posso explicar? Ele vai ser de fato inserido, imerso em diversos produtos que ele pode ou ter ou não interesse de comprar, justamente para ele descobrir. Ele vai descobrir esses produtos e aí um determinado produto chama a atenção dele. Nossa, esse monitor estava precisando de um monitor novo e ele está num preço legal. Deixa eu ver aqui os detalhes desse monitor. Tudo começa assim, sou bombardeado de produtos e aí do nada um chama a minha atenção e eu quero conhecer. Depois que esse produto começa a me chamar a atenção e brilhar os olhos, que eu clico nele, eu começo a minha jornada de consideração.
Então, a partir do clique, eu começo a considerar comprar aquele produto. E aí, nessa jornada de consideração, o que que eu vou fazer? Eu vou olhar o preço, eu vou olhar a descrição, quais são as avaliações daquele item, o que que o pessoal está falando desse produto, quantos produtos foram vendidos, será que esse comprador é confiável? Será que eu vou receber o produto conforme ele está anunciando aqui no descritivo do anúncio? Então, tudo isso vão ser parâmetros que vão me levar a considerar comprar esse item. Eu também posso fazer outras buscas, agora que eu descobri que eu preciso de um monitor, posso buscar outros monitores similares para ver qual que atende melhor a minha expectativa, qual vendedor tem um preço melhor. Então, tudo isso é minha jornada de consideração. Nossa, decidi qual produto eu quero. E, ponto principal, estou pronto para comprar, estou com dinheiro. Não adianta eu decidir o produto que eu quero se eu não tenho dinheiro. Quando eu estou pronto para comprar, aí começa a minha jornada de conversão. Nessa jornada de conversão, o consumidor ele entra já preparado, ele sabe o item que ele quer, ele tem o dinheiro no bolso, e aí ele pode fazer no máximo a última busca dele. Ele vai pesquisar o item tem que aparecer para ele do jeito que ele quer, no melhor preço, nas melhores condições, para que ele compre e ele sinta que ele está fazendo um bom investimento naquele item. Então, isso é o processo de funil de vendas. Por que que é tão importante a gente entender ele? Porque você precisa entender que você precisa alcançar o seu consumidor, independente do momento que ele está na jornada de compra. E o que que normalmente os vendedores erram, tá, pessoal? Normalmente a gente quer atingir o comprador só nessa fase, a fase de conversão. E é uma fase obrigatória. Você precisa estar aqui, obviamente. Você precisa atingir o seu comprador nesse momento de conversão. Só que se você não trabalha essas outras etapas, você às vezes não consegue chegar nele, porque o consumidor ele compra na etapa. O seu anúncio precisa ter aparecido para ele desde o momento de descoberta, para quando ele tiver com dinheiro no bolso ou quando ele tiver de fato pronto para comprar numa data dupla, o seu produto ele está ali. Às vezes no momento da descoberta, o que que o consumidor faz? Já adiciona o seu item no carrinho. E aí ele deixa esse item no carrinho para ele não perder o item. Só que passa uma, duas, 3 semanas, aí ele volta e compra. E às vezes, esse anúncio que ele foi visto no momento de descoberta, quando chega no momento de conversão, nem é atribuído ao Eds. Porque se ele adicionar no carrinho, mas ele não compra, se passa uma semana e essa compra não acontece, por mais que o seu anúncio ele foi descoberto pelo Eds, essa venda nem é atribuída ao Eds por conta do tempo. O Eds só considera vendas em até uma semana. Se passou de uma semana, ainda assim pode ser que tenha vindo do Eds, mas não vai estar relacionado às suas métricas, tá bom? E como que a gente consegue utilizar todas essas ferramentas para a gente conseguir trabalhar o funil de vendas? O mundo ideal, pessoal, é a gente fazer um mix dessas soluções. Então, a gente diversificar o nosso investimento em ads para conseguir atingir esses diferentes objetivos. Os vendedores que distribuem, né, o seu portfólio de soluções, que distribuem o seu portfólio de estratégias em descoberta, consideração e conversão, conseguem até 5 vezes mais vendas do que aqueles que se isolam em ferramentas de conversão. Então, para isso, a gente tem GMV Max em lance automático para trabalhar a descoberta, a gente tem impulsão rápida, a gente tem anúncios para novos produtos na fase 1, a gente tem em consideração anúncios de loja, meta ROAS com foco em crescimento, anúncios para novos produtos na fase 2, conversão tem o Ads Fácil, meta ROAS com foco em rentabilidade, impulsão de vendas, cupom inteligente. Então, tudo isso acaba auxiliando todo esse processo da venda, beleza? Tirem um print. Para quem não conhecia funil de vendas, convido vocês, inclusive, a fazerem estudos mais precisos, entenderem as métricas que vão estabelecendo esse acompanhamento de funil, porque isso é muito importante. Vocês precisam entender como atingir o seu consumidor em cada etapa. E tudo começa da descoberta. A fase de descoberta é uma das mais importantes, beleza? Dicas e dúvidas, gente. Estamos chegando ao nosso final do treinamento, tá bom? Então agora é o momento que eu vou ver as dúvidas que vocês mandarem no QA. Então fiquem à vontade para mandar dúvidas aí no QA.
E eu já vou pré-selecionar aqui, trazer para vocês algumas perguntas que eu já recebi muito em webinars. Então, eu fiz um catadão, uma coletânea das principais dúvidas para já trazer de antemão para vocês, porque em algum momento, quando vocês estiverem em dúvida, pode ser que vocês se deparem com essas dúvidas. Primeira delas, já investi, mas não tive retorno. Na maioria das vezes que eu vou avaliar essa loja que diz que investiu, mas não teve retorno, ela teve algum processo, alguma falha no processo de criação da campanha. O principal ponto é você conseguir realmente criar uma campanha forte e bem estruturada. O que a gente precisa analisar nesse momento? A gente precisa dar tempo para o algoritmo trabalhar para a gente. A gente precisa fazer aquilo que eu orientei vocês nos primeiros 15 dias, trabalhar a base de dados do algoritmo. A gente está realmente investindo em trazer informações no algoritmo de informações para a gente conseguir interpretar quem é o nosso potencial comprador, qual local da plataforma do Shopee ele tem maior potencial de compra, qual horário ele tem maior potencial de compra. Tudo isso vai ser estabelecido ali, nesse momento de descoberta. Então, a gente primeiro constrói a visibilidade também, antes de pensar em rentabilidade, e a gente considera a sazonalidade do produto. Não adianta você investir em Shopee Ads num produto que ele não está sendo querido pelos compradores. Ou seja, se você está querendo, por exemplo, vender chinelo, mas está outono e chovendo, tá no inverno e está chovendo, a pessoa não vai querer comprar esse item. Não é um item que na sazonalidade dele faz sentido. Então você precisa entender também se aquele item faz sentido para o contexto. Ivo, Comece seus investimentos pelos itens que têm maior potencial os compradores comprar. Já são itens que são bons no orgânico. Pode Ivo, falar, Izinha. Ivo, teu áudio tá um pouquinho baixo para nós. Consegue ver se o seu microfone tá ok? Ele tá Ficou dando melhor uma agora? Tá melhor agora. Acho que é Pode só porque ele voltar. estava ele tava encostado no queixo, aí deve Ai, estar boa. abafando, mas agora eu acho que vai ficar Aí normal. ficou um pouquinho baixinho no final. Vocês conseguiram entender, pessoal? Vocês querem que volte? Volta um pouquinho, por favor, até porque esse ponto, pessoal, também sempre me mandam muito. Até teve uma pergunta aqui. Coloquei R$ 600 em ads e tive só 3 vendas, né? O que que eu posso fazer para melhorar? É uma coisa que a gente acaba sempre escutando por aqui. Então, muito importante ficar de olho nesses pontos que o Ivo está trazendo, pessoal. Boa. Então, pessoal, aqui só reforçando, recapitulando aquilo que eu comentei. Você precisa entender de fato a sazonalidade do item, você precisa dar tempo para o seu algoritmo trabalhar a base de dados dele e você precisa construir visibilidade antes de pensar em rentabilidade. O seu item ele precisa performar, ele precisa ser descoberto pelas pessoas, ele precisa conseguir conquistar essa primeira venda também. Então, tudo isso ele vai conseguir corroborar para que o item tenha uma performance melhor. Segundo ponto, tenho cliques, mas não vendo, tenho visualizações, mas não vendo. O que pode estar acontecendo aqui? Se você já está conseguindo ter cliques no seu produto, cliques, pessoal, é o nosso principal termômetro de atratividade do anúncio, tá bom? Você só sabe se o seu anúncio ele está sendo atrativo para o seu comprador, se o seu comprador está clicando nele. Se a pessoa só visualiza e arrasta para cima, a pessoa não tem interesse no seu item. Então a gente precisa descobrir por que que as pessoas não estão se interessando no nosso item. E aí a gente precisa avaliar o quê? Preço, avaliação e comentário do produto, valor e prazo do frete, então as regiões, será que a gente está conseguindo entregar da melhor forma esse item? Informações que podem gerar objeção de compra, como descrição incompleta, imagens pouco claras desse item. Na maioria das vezes, o seu anúncio ele não vai performar por conta do criativo que você coloca nele, das imagens que você está colocando no seu anúncio. Então, você tem que colocar imagens que sejam de fato estratégicas, que vão ser atrativas e que vão posicionar o seu produto de acordo com o valor que você quer entregar nele. Fazendo isso, você consegue ter muito mais cliques e, posteriormente, muito mais conversões. E, por fim,
Qual que é o terceiro ponto que eu mais recebo de dúvida? Não tenho tempo para gerenciar as minhas campanhas. Eu acho trabalhoso, acho que é muito complexo, ou isso e aquilo. Então, nesse cenário, a gente já viu que tem várias ferramentas que acabam otimizando o nosso dia a dia. Tem a ferramenta de impulsão rápida, que traz esse tráfego otimizado. Tem a ferramenta de impulsão de vendas, que aumenta automaticamente o orçamento, considerando janelas de oportunidade de venda, mas se ainda assim você não tem tempo para gerenciar, não consegue despender desse tempo de aprender sobre ads e evoluir os seus resultados, a gente também tem um programa de ads fácil que eu vou apresentar para vocês já já. Eu vi aqui que o Aglai Klein mandou uma dúvida, vou aproveitar para responder e depois a gente já avança para eu mostrar o ads fácil para vocês, tá bom? Somos do sul do país e trabalhamos com biquínis. Aqui tenho época de sazonalidade. Como devo agir para vender em regiões que faz calor? Bom, Agley, hoje a gente não tem uma ferramenta que consegue segmentar na plataforma da Shopee pelo local de venda. Então, normalmente o que o consumidor mais prioriza dentro da compra dele é a agilidade. Então, a gente está percebendo muito esse padrão dos nossos consumidores. Às vezes você tem um preço muito bacana, mas o nosso consumidor ele é imediatista, imediatista. Ele deixa para comprar de última hora, ele quer receber amanhã um item que ele vai usar. Na verdade, ele quer receber hoje um item que ele vai usar amanhã na praia. Então, isso acaba atrapalhando um pouco se você está querendo, se você mora numa região que normalmente é mais fria e quer vender numa região que faz mais calor. O que que pode te auxiliar, tá bom? Você pode, por exemplo, colocar o seu item no full. Quando você coloca o seu item no full, aí você consegue ser mais estratégico, porque se o seu item está tendo demanda em uma determinada região do país, a própria Shopee consegue fazer a gestão e colocar o seu item em qualquer full. Se você manda por full de São Paulo, o seu item ele pode ser estabelecido em qualquer full qualquer região do país para ser entregue. Então a gente tem full em Pernambuco, a gente tem full em outras regiões, não vou lembrar todas as regiões que a gente tem, mas Goiânia também, que é muito quente, costuma ser muito quente. A gente também tem full em Goiânia. E aí você acaba sendo mais estratégico nesse sentido. Você consegue ter o item de entrega rápida, independente da região. Acho que isso seria um ponto mais estratégico, pensar em logística do que pensar no Ads necessariamente. Fez sentido, Isa? Você quer complementar com alguma coisa? Eu acho que é bem isso mesmo. E o próprio Ads, né, ele vai segmentando as pessoas que buscam por esse produto. Então, por exemplo, vou até dar o meu exemplo aqui, tá? Sou de São Paulo, tá frio aqui, mas em outubro, que ainda é uma época fria, mas nem tanto, eu vou viajar para um lugar de calor. Então, em setembro ali, por mais que não esteja calor na minha região, eu vou pesquisar por biquíni, chapéu, coisas assim. Então, o nosso algoritmo do Eggs, ele é inteligente para entender não só a região, né? Tipo, então tá calor, tá frio aqui, eu vou anunciar só no Nordeste, por exemplo? Não, mas para pessoas que estão buscando aquele tipo de produto. Então, pode ser que uma pessoa do Sul esteja buscando biquíni agora em julho, em junho, porque em julho ela vai viajar, férias escolares, vai para um lugar que faz calor. Então, eu investiria muito também em eggs nesse quesito. Sim, isso é um ponto muito importante. Ele sempre vai trazer resultado com base na intenção de compra do usuário. Então, ele só vai mostrar o seu produto para quem de fato tem interesse em comprar ele. Acredito que todas as dúvidas foram sanadas. Então, deixa eu apresentar aqui duas ferramentas que ajudam demais vocês. Uma que vai ajudar vocês a economizarem dinheiro e a outra que vai ajudar vocês na gestão de ads. A primeira delas é o Ads Fácil. Então, Ads Fácil, como eu tinha comentado, é para aquela pessoa que não tem tempo para gerenciar ads. Se você não tem tempo, não consegue, acha muito complexo, não quer contratar um gestor de tráfego, aqui é o caminho.
Então, você ativa essa campanha, o nosso algoritmo da Shopee, ele vai trabalhar 100% por você, junto com os especialistas da Shopee, tá? Então, os especialistas da Shopee, junto do próprio algoritmo, vão criar todas as campanhas com base naquilo que tem maior potencial de vendas. Ok? Então, você não precisa fazer exatamente nada quando você coloca em Ads Fácil. E aí, quando você coloca em ads fácil, você só vai ter que colocar um percentual de comissionamento, de recarga de ads. Então, é bem semelhante àquele recarga automático de pedido que eu falei para vocês. Toda venda que ocorre quando você habilita em ads fácil, vai servir de base de comissionamento para recarregar a sua carteira de ads e garantir que os anúncios continuem performando ali, tá bom? A segunda ferramenta que eu quero apresentar para vocês é o Recompensa de Anúncios. Então, o Recompensa de Anúncios é um programa que mensalmente a Shopee atualiza ali diversas campanhas, coloca ali algumas campanhas para vocês, para caso vocês façam alguma recarga em ads, vocês vejam ali se tem alguma que faz sentido. Então, às vezes você já está pensando em recarregar, por exemplo, que nem nessa campanha, você está querendo recarregar 50 reais, recarrega 71 que você ganha um bônus de mais 21 reais em ads. Então, acompanhe essa parte de recompensa de anúncios para ficarem atentos, verem se tem alguma campanha que faz sentido para vocês ganharem bônus e economizarem dinheiro no seu ads, tá bom? E se não tivermos mais nenhuma dúvida, chegamos ao fim do nosso treinamento, pessoal. Tudo zerado aqui. Você quer passar os recadinhos finais, Isa? Boa, pessoal. Quero sim. Primeiro recado. Muito obrigado, Ivo, por essa aulona aí. Acho que a gente sempre aprende muito. Eu também sempre aprendo uma coisinha nova. E meu recado é esse, né, pessoal? Por mais que a gente tenha as aulas aqui, é muito importante que vocês aprendam sobre a ferramenta. As ferramentas, elas mudam, então é muito importante ficar de olho no nosso Centro de Educação do Vendedor lá na central do vendedor, do lado superior direito, que tem aquele sininho de notificação. Fiquem atentos, que é por ali que a gente também envia novidades, mudanças. Então, é um campo que eu vejo que muitas vezes os vendedores ignoram e depois falam, mas não estava sabendo disso, não estava sabendo daquilo, e foi sinalizado por ali. Então, é muito importante que vocês sempre se mantenham atualizados. E caso tenha ficado. Deixa eu compartilhar minha tela enquanto eu falo, Ivo, Fique à por favor. vontade, Isa. Um momentinho. Boa. É, até perdi o que eu estava falando, mas enfim, aqui está o link para vocês registrarem.